Boa noite! Está começando mais um Quer Fazer Entrevista. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada. Obrigada por mais uma vez abrir as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, faça isso agora mesmo. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e não se esqueçam de compartilhar o nosso conteúdo. Assim você ajuda a TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E no Quer Fazer Entrevista de hoje, iremos abordar esse tema delicado e urgente, que afeta a vida de milhares de crianças e adolescentes em nosso país. Para esse bate-papo, estamos recebendo com muita alegria no nosso estúdio a assistente social, técnica de referência do Núcleo de Crianças e Adolescentes de Governador Valadares, Ivana Bertoldi. Ivana, é um prazer receber você aqui, muito obrigada. Prazer meu. Então, para começarmos, explica pra gente, é um tema difícil, complexo. Qual que é aí a finalidade de existir um dia para lembrar, chamar a atenção para esse assunto? O que acontece é que esse dia foi criado no Brasil, né, uma data nacional, ele tem uma cor específica e uma data marcante, que é o 18 de maio, para trabalhar o combate ao abuso sexual e exploração sexual. A importância de estar trabalhando isso é alertar as famílias, aos responsáveis, a sociedade, porque tanto as crianças como os adolescentes, a partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, são responsáveis pelas nossas crianças. E como responsáveis, nós temos que defendê-las. Então foi criado esse dia, o dia 18, mas a gente trabalha o maio inteiro, porque o tema é muito importante, tem que abranger tanto as crianças como os adultos, né? Para proteger as nossas crianças. E é interessante você falar isso, que vocês trabalham o maio inteiro, mas também é um tema que tem que ser abordado durante todo o ano. Claro que essa data vem para chamar a atenção, mas tem que ser falado, tem que ser colocado em pauta. E quais são os principais desafios que vocês enfrentam ali no dia a dia contra essa violação, esse abuso? Os desafios, os maiores desafios no combate são os responsáveis por crianças e adolescentes chegarem até os locais e denunciarem, e acreditarem nessas crianças, né? A sociedade entender que o abuso sexual não é menos importante que a exploração sexual, porque o abuso sexual e a exploração é caracterizado por uma relação de força e domínio, né, de um adulto sobre uma criança ou um adolescente que não tem muito entendimento do que está acontecendo com ele, né? Então nós temos que trabalhar, e o nosso maior desafio é a exploração, porque ela tem um cunho econômico, né? Então nós temos mais dificuldade nos momentos em que o país está com mais dificuldade financeira e a pobreza aumenta. Nós temos um aumento muito grande na exploração sexual e e eu quero deixar para vocês aqui que é muito importante a gente não achar que acontece só com meninas, tá? Com meninos também. E nós temos um dado alarmante que mostra aí a dificuldade de denúncia, né, das pessoas estarem acreditando nas suas crianças, nos seus adolescentes, né, a pessoa que ela elegia de confiança para pedir o socorro, que o Brasil está no ranking de 2º lugar no mundo em abuso e exploração sexual. É um dado triste. Muito triste, e é um desafio ainda
despertar a sociedade que ela é responsável, despertar os responsáveis, que eles, né, tanto professores como dentro da residência, e um desafio muito grande, que geralmente o abuso é cometido por pessoas muito próximas, tios, avós, mães, tá? Que nós estamos falando de meninas, meninos, e o abuso sexual não é só o ato em si, né, consumado. Ele tem várias características. E você falou um ponto importante, que é que talvez essas crianças e esses adolescentes, eles não conseguem entender o que de fato está acontecendo. Existem alguns sinais que a família ou o responsável pode observar para conseguir ali entender que algo não está correto? Sim, existem vários sinais, né? A criança começa a ficar antissocial, ela não quer dormir porque a cama é o local onde normalmente acontece, ela tem medo da noite, ela começa a não conseguir mais prender a urina e a fezes, né? Ela tem essa dificuldade, ela fica mais agressiva. E aí o que tem que ser observado o quê? O que eu estou falando aqui pode acontecer em vários contextos, né? Mas na exploração e no abuso sexual, porque na exploração acontece também, tá? Porque a exploração, a gente tem que entender que a menina é paga para fazer o que a pessoa de poder quiser. Então acontece também, né, várias coisas nesse sentido. Mas prestar atenção se essa mudança de comportamento está acontecendo, está mudando gradativamente. É isso que nós temos que fazer. E se observou, procurar ali a ajuda necessária, procurar entender o que está acontecendo. Mas nós iremos para um breve intervalo. Não saiam daí que na volta ainda tem muita informação. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista, hoje falando sobre um tema muito importante, o Maio Laranja. E para batermos esse papo, estamos recebendo aqui em nosso estúdio a assistente social Ivana Bertoldi. Ivana, eu vou compartilhar com vocês um dado que é triste, mas que a gente precisa falar sobre ele. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente em nosso país. São dados que chocam e, referente a esses dados, a gente começa a entender a importância da população. Não é só mais dentro de casa, é uma conscientização comum. Fala um pouco para a gente sobre isso. Esses dados são corretos, é isso mesmo, são dados tristes. A exploração, geralmente, ela tem uma idade mais avançada um pouquinho, né? O abuso, principalmente quando é relacionado a meninos, né? Ele é um dado importante, porque quando a gente fala
em abuso e exploração, a gente só pensa em meninas, né? E nós temos que pensar em meninos também. Esses dados são importantíssimos. Essa pesquisa foi feita pela Segurança Pública, pela Unicef, pela Unicef, né? Pela ONU. E eles são importantíssimos porque eles levam a uma reflexão. O que pode acontecer com um dado tão alarmante como esse e o que devemos fazer todos, porque isso é uma luta que tem que ser uma luta da sociedade, da família. Essa luta ela tem que ser uma luta conjunta, porque ela não é fácil de vencer. E esses dados nos levam a pensar e refletir muito a respeito do abuso e da exploração sexual. E aconteceu esse abuso, essa exploração sexual, é difícil pós para essas crianças, para esses adolescentes, para as famílias. Tem alguns canais e alguns cuidados que a família deve procurar, esses adolescentes devem procurar? Eu costumo dizer que, só colocando aqui um pouco, que é uma ferida que se torna uma cicatriz para o resto da vida, tá? Mas ela pode fechar. Pensar que nós temos que defender nossas crianças, né, gente? E até a lei criminal é muito nova. Ela separou o abuso, o estupro de vulnerável em 2019. Né? Nós estamos falando de ontem. E a pandemia nos trouxe eles nos trouxe de volta a questões que já estavam sendo superadas. Aonde nós podemos denunciar? Primeira coisa, delegacia civil, a delegacia da mulher, conselho tutelar, CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Tem um profissional técnico lá o dia inteiro, você pode ir fazer a denúncia. O seu nome nunca vai aparecer, tá? Conselho tutelar, Disque 100, CREAS, Polícia Civil. São as portas de entrada de denúncia. Você falou sobre escolas, os professores, e às vezes é o momento onde essas crianças e esses adolescentes se sentem confortáveis para falar. Qual que é o papel da escola ali na conscientização e também no acolhimento? A conscientização, o acolhimento eu acho muito positivo que já é feito, né? Eles acolhem, eles escutam e muitas vezes, não tem um dado para vocês, mas na maioria das vezes a criança elege um professor, um coordenador ou alguém até da cantina, porque a escola traz segurança, ela está fora do ambiente do abuso. Então, eles elegem essa pessoa na escola e a importância deles estarem levando para esses canais de denúncia é muito importante. E frisando mais uma vez, é anônimo, não precisa falar de onde está vindo a denúncia, mas é muito importante denunciar. E a gente viu na pandemia a evolução, o uso contínuo da tecnologia, da internet. Ela é um fator que ajuda ou que através dela vocês têm percebido o aumento de casos? Isso. Não é um aumento, né? Porque a tecnologia ela é usada para o bem ou para o mal. Ela não é boa e nem ruim. Se ela tiver um meio termo, ela é boa, ela é importante até para fazer a divulgação contra o abuso sexual. Mas cabe aos responsáveis estar monitorando, né, a tecnologia do seu filho, criança ou adolescente o tempo inteiro. Teve casos, assim, vou colocar um caso aqui, da mãe descobrir porque ela monitora o celular da filha e ela viu a mensagem da filha para uma colega. Então, ela não teve coragem de contar, mas então aí é o lado bom, né? Ela monitorando, ela descobriu que a filha estava vivendo, né, um abuso sexual. Tinha acontecido e ela já tinha percebido algumas questões relacionadas que eu já falei, né, anteriormente. E
esse é o lado bom de monitorar. E o lado bom de monitorar também é onde eles vão barrar as pessoas, né, que vão exercer como é que eu vou me expressar? Essas pessoas que acessam essas crianças inocentemente e as seduzem através da internet, como também seduzem em casa, gente, com bala, com computador, seduz com o que gosta. E a tecnologia hoje é uma das coisas que as crianças e adolescentes mais gostam, né? Exatamente. E a gente não sabe quem está do outro lado. Não. Então pode acontecer essa sedução, pode omitir a idade. Então é bom tomar cuidado, os responsáveis, os pais, estar sempre presente e fazer isso que você falou mesmo. Analisar, tomar cuidado com o conteúdo que está chegando até essas crianças. Monitorar. Tem várias formas de monitorar hoje em dia. Exatamente. E essa sedução, ela não acontece só pelas redes sociais. Muitas das vezes é dentro da própria casa, como você falou lá no início. E a gente sabe que nem todo crime é denunciado, nem todo abuso é denunciado. Pode ter uma ligação com a vergonha de fazer essa denúncia, de ser um familiar? Existem várias questões. Pode sim. Pode ser uma vergonha. Pode ser um sentimento de culpa, um sentimento de não saber o que fazer, né? Uma mãe, por exemplo, ela é procurada pelo filho e relata que o pai está abusando. Essa mãe não sabe o que fazer. Muitas vezes ela não trabalha, ele é o provedor, né, da residência. Como é que ela vai colocar isso para a família? Né? Pode acontecer do pai também ser acessado pelo filho e ele também não saber como lidar com a situação, como que ele vai denunciar, como que ele vai interromper, vai ser preso, né? Aí, então, assim, é um contexto, eu vou mandar prender o pai da minha filha, mas o pai da minha filha está abusando da minha filha. Então, sim, existe vergonha, existe o contexto de machismo, que é muito grande no nosso país, muito mais do que se imagina, né? Então, sim, com certeza. Ivana, a gente vai novamente para um breve intervalo, mas na volta ainda vai acontecer muito bate-papo. Amados irmãos, amadas irmãs, acompanhem todos os dias comigo o programa Ave Maria às 18 horas da TV Kefas. Eu aguardo você. A campanha do Bom Pastor é ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte desta campanha. É simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200. 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100. 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50. E 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família. Amém. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista, falando hoje sobre o Maio Laranja, recebendo a assistente social Ivana Bertoldi.
Ivana, aproveita e fala pra gente, por que do Maio Laranja? O Maio Laranja surgiu porque em maio, no dia 18 exatamente, no Espírito Santo, na cidade de Vitória, ocorreu um sequestro, um estupro de vulnerável de uma menina chamada Araceli. Ela tinha 8 anos e o assassinato dela. E isso tomou uma dimensão grande no mundo e veio uma pressão sobre o Brasil para que tomasse uma atitude a respeito desse tipo, né, de crime, né, gente? Porque isso é um crime. São 3 crimes aí em um. E aí a cor laranja, aí é maio, porque aconteceu em maio, no dia 18, está fazendo exatamente 2023. Foi 1973. Estão fazendo 50 anos, está fazendo 50 anos exatamente que aconteceu. E aí criou-se o Maio Laranja. Maio, por causa do acontecimento, 18 é o marco, porque foi o dia do acontecimento, e a cor laranja, porque a cor laranja representa vida, representa luz, né? Uma cor que desperta a atenção das pessoas. Que as nossas crianças e adolescentes tenham vida e muita luz. Ivana, explica pra gente se existe alguma relação entre o abuso sexual e o tráfico de crianças e adolescentes. Sim, existe sim. Existe o abuso sexual né, com o tráfico de crianças. Elas são traficadas para serem abusadas, às vezes até adotadas fora do país, né? Todo mundo, tá indo para a Europa, que bacana, mas a gente não sabe o destino dessa criança lá depois e ela pode ser, sim, esse tráfico, né, que leve para famílias, para homens que vão abusar sexualmente, e tem a relação do tráfico de criança. Eu estou falando criança de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, para o comércio mesmo em locais onde recebe homens, né, adultos, de todas as idades, de todas as classes sexuais. Então, a relação é uma relação que é pertinente ao abuso e à exploração sexual, o tráfico. E muitas famílias têm dificuldade de falar sobre esse tema dentro de casa. Sim. E a falta de informação não é um fator positivo, pelo contrário, ela prejudica e muito. Então, como essas famílias podem abordar dentro de casa esse tema de forma simples e prática? O responsável e as famílias, eles têm que abordar sim o tema, porque ele é um tema pertinente. Eles têm que mostrar para a criança locais onde ninguém pode colocar a mão, né, onde ninguém pode fazer nada com essa criança, nos locais, geralmente, partes, né, que tem o erotismo, né, que traz o desejo, que são os seios, tanto do menino quanto da menina, né, onde faz o xixi, onde faz o cocô, aqui é só para fazer xixi, para que e bater naquela tecla mesmo, não deixe, ninguém pode colocar a mão aqui. Quando a criança começa a ficar maiorzinha, ensinar ela mesma a lavar, não colocar a mão nesses locais, é importantíssimo, tem que ser falado, tem que ser abordado, eles têm que entenderem que tem partes, sentar no colo, né? Se ele se sentir desconfortável, é porque está errado. Tem alguma coisa de errado acontecendo, porque uma criança não se sente desconfortável quando alguma ação, uma mãe vai dar um banho e ela dá o banho dando o banho. Agora, se ela tiver algum outro tipo de manipulação, a criança vai se sentir desconfortável. O diálogo e a conversa é a melhor solução, é anteceder os problemas conversando. Sim, anteceder. É o diálogo, a conversa e constante. Colocar para aquela criança constante o que deve, o que não deve, quem pode, quem não pode, né? E depois de uma certa idade, ninguém pode. Ivana, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa com tantos anos de experiência nessa caminhada. Pode ficar à vontade.
Tá. Eu venho, né, o recado que eu tenho para deixar aqui é que a sociedade entenda a importância da proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que sane tanto o sofrimento deles, de familiares e da sociedade, porque essas crianças muitas vezes vão para a rua, elas fogem de casa porque elas não conseguem proteção, elas viram traficante, elas começam a furtar, elas começam a usar droga. Então eu peço a toda a sociedade que trabalhe nesse combate, que lute não só no Maio Laranja, não só no dia 18, mas todos os dias, pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes, porque vale a pena e vai fazer a diferença no futuro. Ivana, muito obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar os seus conhecimentos com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a você aí de casa, está chegando o fim do nosso Kefas Entrevista, mas continue acompanhando a programação da nossa TV Kefas. Muito obrigada pela companhia de sempre e a gente se encontra no próximo programa.